Sois minha dama! Ele continua a me atormentar. Eu não sou uma dama! Não pode ser uma dama! Uma dama adormece nos leitos de rosas. Eu tenho com meus olhos em nome a verdade. Eu sou príncipe louco. Eu amo, mas não sei sonhar. Sonhar mais um sonho impossível. Sejam todos bem-vindos. Chegamos em dezembro, o último musical da primeira temporada do quadro Vamos Falar sobre Musicais. Um quadro que criei para poder relembrar, né, e prestar uma homenagem a esses espetáculos e esses artistas, esses técnicos e esses produtores, diretores, criativos que fazem parte da história do nosso teatro musical brasileiro. Vocês já puderam ver, né, que o musical escolhido para esse mês, né, para fechar o ano de 2020, foi O Homem de La Mancha. Eu vou pegar aqui, só um momento. Pronto. E o musical escolhido, né, foi O Homem de La Mancha. E para fazer uma homenagem à Bibi, nossa Bibi Ferreira, né, uma das grandes damas do teatro e da cultura brasileira, eu convidei a filha dela, a Tina Ferreira, para ela poder falar um pouco, né, das lembranças que a mãe contava, né, sobre esse espetáculo, né, sobre esse musical. Então, convidei a Tina para ela poder responder. Ela aceitou, respondeu as perguntas por WhatsApp, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou fazendo as perguntas, vou colocando a resposta dela, e vai ser a nossa conversa, vai dar início a essa semana do Vamos Falar sobre Musicais do Homem de La Mancha. Tina, né, é filha de Bibi Ferreira, né, e neta, né, o seu avô materno, o grande também Procópio Ferreira, né, o homem do nosso teatro brasileiro. Então, aí está aí a Bibi com o seu pai, né, com o grande Procópio, os dois estão já lá no outro plano, olhando pela gente, né, e O Homem da La Mancha foi um musical que estreou na Broadway em 1965. Então, está aqui, aí estão os pôsteres de algumas produções, né, que estiveram em cartaz nos Estados Unidos, em outros países, né? Estreou então em 1965. 7 anos depois, ele estreia no Brasil. Só que também ele teve, né, nesse mesmo ano, em 1972, foi lançado o filme, né, a primeira versão do musical, filmado para as telonas, em que tinha como protagonista, né, Peter O'Toole, Sophia Loren e James Coco, né, que faziam o Don Quixote, né, já que o filme é inspirado no livro de Miguel de Cervantes. Então tem Don Quixote, Dulcinea e Sancho Panza. Então, em 1972, o musical estreia aqui no Brasil, né, e estreou primeiro no Teatro Municipal de Santo André, aqui em São Paulo, e depois foi para o Teatro Anchieta. No Rio de Janeiro, ele inaugurou o Teatro Adolfo Bloch, né, que agora é o Teatro Prudential, e também fez uma temporada popular no Teatro João Caetano. No elenco, Paulo Altran e Bibi, né? E em São Paulo, Sancho Panza foi feito por Dante Rui, e no Rio de Janeiro, Grande Otelo. Vocês estão vendo aí a capa do programa, né, do programa que foi lançado no Rio de Janeiro, e entre a equipe, né, dos criativos que montaram e que trouxeram o Homem de La Mancha, que vai comemorar em 2022 50 anos dessa primeira montagem, a gente tem, né, no texto, o texto foi traduzido, foi versionado para o português por Paulo Pontes, o então marido de Bibi Ferreira, né, e o Flávio Rangel, que também veio a ser diretor do espetáculo.
E as canções foram versionadas para o português por Chico Buarque e Rui Guerra. E entre elas, o clássico, né, Sonho Impossível, The Impossible Dream, que cantadas, né, interpretada por grandes artistas, cantores, orquestras do mundo inteiro, inclusive aqui no nosso Brasil, né, interpretado por Paulo Altran, por Bibi Ferreira, por Maria Bethânia, entre outros. Então, hoje a gente começa a falar sobre o Homem de La Mancha. Eu vou só passar para vocês, a nossa agenda já está divulgada, mas só passar para vocês poderem saber, né, quais são os nossos próximos convidados. Nessa segunda-feira, a gente tem uma conversa aí começam as conversas ao vivo, com o maestro Murilo Alvarenga, às 17 horas. Na mesma segunda-feira, às 8 da noite, a Kátia Barros e o Floriano Nogueira, que foram coreógrafos e diretor cênico associado da montagem de 2014. O maestro Murilo Alvarenga foi o maestro da montagem de 1972. Na terça-feira, dia 8 de dezembro, a gente tem uma conversa com o ator João Signorelli, que fez a montagem de 1972, às 8 da noite. Na quarta-feira, dia 9 de dezembro, uma conversa com Cláudio Tovar, figurinista da montagem de 2014, junto com o Ricardo Rezende, que ele é o curador do Museu do Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, que inspirou essa nova montagem. Na quinta-feira, a gente conversa às 11 da manhã com a atriz Sara Sachs, que fez também a Donza e a Dulcineia, né, papel que Bibi interpretou em 72, e às 8 da noite o ator Jorge Maia, que foi o nosso Sancho Panza dessa última montagem de 2014. E fechando, né, a semana dos Vamos Falar sobre Musicais O Homem de La Mancha, a gente conversa com o produtor Vinícius Munhoz, do Ateliê de Cultura, que trouxe essa montagem de 2014 para o Brasil, primeiro no Teatro SESI, depois foi montada no Teatro Alfa. Então, essa é a nossa agenda. Então, relembrando, eu conversei com a Tina Ferreira, né, que ela passou as respostas por WhatsApp, e, infelizmente, a gente não tem um registro, né, de filme desse espetáculo. Né, não tem nada, nenhuma cena gravada. Né? Então, o que a gente tem são fotos. Então, em cada resposta dela, eu vou colocar uma foto dessas do acervo da mãe, né, do acervo da Bibi, bem como também, né, montagem, capa de revista, né, um material que nos foi, que chegou até a gente agora, quase 50 anos depois. E também é interessante que naquela época eles gravavam os espetáculos. Então tem um registro no disco, né, num long play, do musical. Então vocês já puderam ver agora no começo, na apresentação, um trechinho da voz de Bibi, né, cantando lá o Lamento de Aldonza, né, Dulcineia. E também a gente vai ver Paulo Altran, né, declamando, cantando Sonho Impossível, e ao final, né, do nosso bate-papo, da nossa conversa com a Tina, também um trechinho da Bibi Ferreira com o resto do elenco, cantando, né, o Sonho Possível, né, o replay, o bis, que é interpretado no final. Tá bom? Então, para começar, né, eu fiz a pergunta para a Tina, falando que a mãe dela fez o primeiro musical, a primeira montagem de musical de franquia, que veio do exterior para o Brasil, né, que foi o Minha Querida Dama, que foi o My Fair Lady, né, em 1962, também com o Paulo Altran, que 10 anos depois reprisa, né, a parceria com ela no Homem de La Mancha. Depois do Minha Querida Dama veio a Lodoli, veio Gota d'Água, veio Piaf, né? Aí eu perguntei para ela, Tina, o que atraía na sua mãe, né, os musicais? E aí ela me respondeu isso daqui. Vou pôr aqui para vocês. Em primeiro lugar, a música sempre fez parte da vida da minha mãe. Minha mãe, desde menina, estudou piano,
se preparou para ser concertista, que é o que ela queria, estudou violão, dava aula particular de violão na adolescência e estudou violino um tempo também. Então, com o conhecimento de música, a mamãe, desde menina, começou a compor, né? Então, eu achei, inclusive, agora, uma pasta enorme, chamada Maravilhas da Bibi, que deve ter sido minha avó que colocou esse título, né? E ali tem concertos escritos pela minha mãe, várias músicas também maravilhosas, assim, jazz, blues, vários estilos diferentes de música. E, fora disso, ela estudou dança, né, muito tempo no Teatro Municipal, se preparou desde cedo. E o que encantou a minha mãe para os musicais, além de estudar música, estudar dança, foi o fato dos filmes. Os filmes que entraram da Metro, né, com as grandes produções, Fred Astaire, Ginger Rogers e outros, né? E minha mãe se encantou, minha mãe ficava louca assistindo esses musicais, imagina. E daí começou toda essa criatividade de compor, né? E que ela já sabia música suficiente, escrevia, né? Música. E também a dança, ela nunca parou, ela continuou sempre dançando, fez inclusive sapateado também, tap dance, fez flamenco, já era de família, que ela cresceu com a família ensinando flamenco para ela, né? E isso fez com que ela começasse a desenhar. E ela começou a desenhar cenários, e cenários com grandes produções que ela imaginava, né? No caso, criações dela, baseado nos filmes que ela assistia. Então, eu acho que tudo isso a atraía muito. Mas ela não tinha nenhum caminho que ela pudesse seguir até então de musicais, porque não existiam os musicais aqui. Existia a ópera, existia o balé, existia a opereta. Ópera ela ouviu demais quando menina, por conta do meu avô, que ouvia muito, né? Tanto que ela criou um número no teatro de revista, que são as músicas de ópera com letras de cantores nossos, né? Então, Noel Rosa, Pixinguinha e outros. Entende? Então, isso já a fascinava, porque ela não entendia o que estava sendo dito ali na ópera, né? Então, eu acho que ela teve toda uma preparação, vamos dizer, desde pequena, para que ela pudesse fazer um musical, né? E a outra preparação foi o teatro de revista. O teatro de revista, que veio antes, né? Carlos Machado, e Portugal também, quando ela foi, trabalhou muito em teatro de revista em Portugal. E, queira ou não, isso tudo deu um know-how para ela, porque ela pôde dançar, cantar, interpretar, tudo, né? O teatro de revista, antigamente, era um espetáculo, né? Tanto aqui como as grandes produções portuguesas. Então, quando ela voltou para o Brasil e tal, e apareceu a oportunidade de fazer um teste para My Fair Lady, ela fez, passou, e a partir daí, para ela foi um presente enorme, My Fair Lady, com certeza, né? Abriram-se as portas para os musicais, para todos nós aqui, na verdade, né? Então, ela já tinha essa atração pelo que ela assistia no cinema. E ela realizou fazendo no palco. E realizou muito bem, né? E Tina, no Homem de La Mancha, né, que nem eu falei no começo dessa conversa, a Bibi se reencontra com o Paulo, né, o que já tinha tido esse encontro, no Minha Querida Dama. Qual que era a opinião dela, né, como é que era o relacionamento dela com o ator e com a pessoa do Paulo Altran? Paulo trabalhou como mãe, né, na My Fair Lady, e depois em Nome de La Mancha. A mamãe tinha uma lembrança do Paulo muito boa, ela adorava o Paulo. O Paulo era um gentleman, né? Era uma pessoa do bem mesmo, né? Maravilhoso. Minha mãe gostava muito do Paulo. Eles não tinham grande intimidade assim depois dos musicais, né? De se ver assim constantemente, mas sempre que podiam se falavam
e tinham um respeito muito grande um pelo outro. O Paulo, considerado na época o maior ator do país. Fazer um musical? Como assim? Se o Paulo não canta, entende? Não, não canta, mas a mamãe falou, não canta, mas ele vai falar cantando, que vai ficar ótimo. E assim foi feito, tanto num como no outro espetáculo. E a forma que o Paulo falava desculpe, no Homem de la Mancha, era maravilhoso, né? É maravilhoso, Sonho Impossível, falado por ele, falado, cantado por ele, era maravilhoso. Paulo tinha uma força muito grande, né? Muito grande ator mesmo. Mamãe tinha um grande carinho por ele. E amanhã, se esse chão que eu deixei for meu leito de perdão, vou saber de falecerá e morrer de paixão. E talvez, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E no fundo vai ter uma flor brotar no impossível chão. Ai, é de arrepiar. Vocês não sabem, eu acho que eu já ouvi esse trecho não sei quantas vezes, quantas mais vezes eu ouvi, algo assim, incrível. Graças a Deus consegui ver tanto o Paulo Altran quanto o Bibi nos palcos. Né? Não tinha idade, não era nascido, quer dizer, já era nascido, mas não assisti O Homem de la Mancha, mas depois eu pude ver os dois. Bem, continuando. Tina, quais eram as lembranças que sua mãe tinha, né, do espetáculo? O que ela contava, o que ela se lembrava do espetáculo? Bom, as lembranças são as melhores possíveis de quando ela fez O Homem de la Mancha, porque primeiro ela trabalhou com muita gente que ela gostava, muita gente, né? O Roberto Azevedo, que era um grande amigo da minha mãe, que não está mais aqui, que fez parte do elenco, né? Paulo, Otelo, o grande Otelo foi um grande amigo da minha mãe. Nossa, eles tinham um carinho muito grande um pelo outro, porque, inclusive, eles trabalharam juntos em teatro de revista, né? Então, quer dizer, para ela foi um prazer fazer o Homem de la Mancha. Eu não vi em nenhum momento a minha mãe reclamar de alguma coisa assim, né? Ela só reclamou de uma coisa que é engraçada, né? Tinha a cena da curra na taberna e como tinha, enfim, coreografia, né? Jogavam, os homens pegavam, rolavam, jogavam minha mãe para o alto, no chão, rolavam. Ela vivia cheia de hematomas por causa dessa cena, né? E a outra lembrança engraçada também, né, é a dos músicos. Porque os músicos eram poucos músicos, ficavam ali, não, ali, acho que tinha um fosso, tinha um fosso, e, enfim, tinha um momento do espetáculo que ficava muito tempo sem música. Então, eles levantavam, saíam, né, dali e iam lá para o bar da esquina tomar café ou, sei lá, um refrigerante, uma cervejinha, não sei. E aí eu sei que esse dia, teve um dia, aliás, que a minha mãe acabou a cena toda, ia cantar, dançar, e cadê os músicos? Cadê os músicos? Onde eles estão? E aí esperou um pouquinho, inventou um texto, ou falou alguma coisa, e os músicos não voltavam. Então ela saiu, desceu as escadas pelo meio da plateia, vestida de aldonza, desceu a manchete, foi para o bar da esquina, e os músicos olharam para ela e disseram, ué, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Está na hora de tocar as músicas. Então, aí voltou todo mundo, todos os músicos de cabeça baixa, voltando todos ali pela plateia, entende? Subiram, foram para o fosso e a peça continuou. Agora, fora as outras lembranças eu posso dizer as melhores possíveis. Foi um espetáculo lindíssimo, né?
Foi maravilhoso, foi muito bonito, contagiante, de verdade, né, o Homem de La Mancha. Muito, muito forte. É, imagina você receber uma chamada de Dona Bibi Ferreira. Mas amanhã, quando a gente for conversar com o maestro Murilo Alvarenga, a gente relembra essa história também. Uh, a gente sabe, né, voltando ao assunto um pouco sério, mas a gente sabe que durante essa época era a época da ditadura, né? O ano de 72, 73, a gente ainda vivia no meio da ditadura, né, aqui no Brasil. A Inquisição Espanhola do texto, né, eu faço uma comparação, eu faço que foi uma transposição para os porões do DOPS, né, da peça. Queria saber, Tina, como é que era o posicionamento da Bibi em relação à mensagem do espetáculo e bem como também, né, a sua posição política, a posição política que ela tinha referente a esse período. Eu acho que, sim, estávamos no período da ditadura, né? Mas o espetáculo, ele aconteceu. Então, se ele aconteceu, não houve problemas em o espetáculo não ser realizado. Ele foi realizado, né? A música maravilhosa, Sonho Impossível, sabe? Podia ter alguma conotação diferente naquela época e tudo. Foi cantada. Todos cantaram e não houve nenhuma. Eu acredito que não tenha havido nenhum problema com a censura, porque senão o espetáculo não teria acontecido, essa música não teria acontecido, né? Eu acho que ela teve em outros espetáculos, entende? Mas aí já são shows e tudo, mais adiante, entendeu? Assim, mais ou menos nessa época, um pouquinho mais adiante. Mas eu acho que o Homem de La Mancha não teve problema, não. Pelo menos é o que eu acho. Outra coisa, sobre a posição política da minha mãe. Minha mãe nunca teve uma posição política. Ela nunca expôs, sabe, o que ela acreditava. Nunca. Até porque a minha mãe sempre disse uma coisa que eu concordo com ela, entendeu? Se teatro, por mais que a gente tenha peças que falam sobre política, né? Sobre, enfim, é importante, né? Tantas peças maravilhosas que já foram, né? Que já passaram nos anos 70 e tudo, tiveram uma importância, tiveram um peso, né? Que tinham mensagens e tudo mais, mas a minha mãe sempre fez do palco dela o local de trabalho. Então, era sagrado para ela. Ela sempre disse para mim, palco de teatro não é palanque político. Então, a posição de qualquer pessoa é a posição de qualquer pessoa. A pessoa tem direito a ter a sua posição. Minha mãe nunca expôs a dela, nunca. Nunca expôs a vida dela, assim como também a posição política. Entendeu? Não que ela não tivesse, mas eu estou dizendo, nunca se expôs. Entendeu? Ela foi casada com Paulo Pontes, tudo bem, que era comunista, né, e tudo, mas era ele que era comunista, entendeu? Sabe? Então, a mamãe, sim, conviveu com muitas pessoas da época, artistas, autores, compositores que tinham essa posição política, né? Mas ela nunca se envolveu. Vocês puderam ver, né, enquanto a Tina falava, né, respondia, na foto da esquerda estava o Dante Rui, que fez o Sancho Panza na montagem aqui em São Paulo, e na direita, Grande Otelo, que fez o Sancho Panza na montagem do Rio de Janeiro. Né? Tina, eu queria saber, no espetáculo, né, a Bibi interpretava dois papéis, Dulcinea e Aldonza, né, dois papéis que eram dois personagens num só, dependia muito do ponto de vista do interlocutor, de com quem ela estava falando. Né? Como é que foi o processo de criação desses dois personagens? Né? O que ela falou a respeito da Aldonza? Eu acho que a criação de personagem, toda hora que você vai
criar um personagem, é outro personagem, é outra história, né? É outra vida, é outro universo. Né? Eu acho que a Aldonza Dulcinea, né? Por ser um personagem que vem da Inquisição, quer dizer, Dulcinea está na Inquisição, né? E é espanhola, é muito Espanha, eu acho que isso mexeu bastante com ela, não tenha dúvida, porque minha avó era espanhola, nasceu em Valência, foi criada na Argentina, então nossa família, do lado da minha avó materna, eram espanhóis, argentinos, uruguaios, italianos lá atrás. Então, ela cresceu com os tios, com as tias espanholas e tudo. Eu acho que isso era muito presente na vida dela, né? Como eu disse, ela aprendeu flamenco, né? Com esse pessoal todo, né? Então, porque isso aí era o samba deles, né? Certo? E eu acho que para ela não teve problema nenhum em fazer a Dulcineia e a Aldonza, sabe? Teve, claro, todo um trabalho de criar o personagem, entendeu? Né? Vestir esses personagens, né? Mas eu acho que ela fez isso com muito prazer, e, sabe, assim, vou dizer uma coisa aqui. Foi um personagem, como todos, são sempre desafios, né? Mas o grande desafio de personagem da minha mãe não está no musical. Todo mundo acha que sim. Está numa peça do Martins Pena, entende? O Noviço, onde ela teve que viver um papel masculino, onde ela se preparou meses para fazer esse papel, e ela sempre disse que foi o papel mais difícil da vida dela. Né? Por quê? Porque ela teve que colocar a voz mais grave, trabalhar as mãos para não ter nenhum movimento feminino. Né? Então, esse foi um grande desafio. Ela disse que foi o maior desafio da vida dela. Mas, claro, cada personagem é sempre um desafio. Tá? Mas eu acho que a Aldonza, a Dulcineia, esses dois personagens já faziam parte da vida dela, que eu digo, da história da vida dela, de dentro da vida dela, da família dela e do sangue espanhol. Então, acho que foi assim uma grande realização poder dançar um pouco de flamenco, cantar as músicas maravilhosas, sabe? Eu acho que foi um grande presente fazer o Homem da La Mancha. Com certeza, imagino quem teve o prazer de assistir lá no palco. O diretor da peça, que nem eu já falei, foi o Flávio Rangel, diretor importante, muito importante também na nossa cultura, na nossa arte. Marido de Ariclé Pérez, né, que os dois amigos de sua mãe, só que o Flávio tinha, né, era um pouco difícil, exigente, prezava pela qualidade, bem como sua mãe. Como é que era o relacionamento dos dois? Era um pouco difícil? Como é que foi? A relação dela com o Flávio Rangel sempre foi ótima. Sempre foi ótima. Ele era um diretor muito exigente. Eu trabalhei com o Flávio, posso dizer isso. Ele era muito exigente. Mas era um diretor muito, como a minha mãe gostava, nos moldes bem modernos, sabe? Ele era um diretor moderno. Então, o Flávio tinha um ótimo relacionamento com a minha mãe, sempre teve. Eles vieram a trabalhar juntos depois em Piaf, né? Que foi outro grande sucesso. Então, ela nunca teve problema com o Flávio. Eles eram amigos mesmo já de longa data, entendeu? Aí vieram a trabalhar juntos no Homem da La Mancha, mais tarde na Piaf, e continuaram esse vínculo de amizade até o Flávio falecer. Até porque mamãe também foi muito amiga da Ariclé, né? Então, quer dizer, eles tinham um relacionamento muito bom. Que trio, né? Ariclé, Flávio, Bibi. E Tina, vem cá. Vamos dar um pouco uma descontraída na conversa. Tem alguma história engraçada que sua mãe contou, né, a respeito da montagem? Tem uma coisa engraçada para te contar do Homem da La Mancha, que me lembrei agora, que isso foi cômico mesmo. Aquela época, a loteria esportiva
de futebol, né, e tudo, era o suprassumo, todo mundo jogava, para ganhar, né, claro. E o elenco sempre fazia um bolão, né? Então, aí teve um dia que todo mundo fez o bolão, né, de novo, e Paulo jogou, Otelo, mamãe, todo mundo jogou. E aí, num espetáculo, mais para o final do espetáculo, né, mamãe ela saía, ia para a coxia, depois saía de novo, alguma coisa, e a camareira, alguém falou assim, Dona Bibi, ganhamos na loteria esportiva. Ela viu o resultado, ouviu no rádio, sei lá onde o resultado. Minha mãe entrou em cena na cena da morte, né, do Dom Quixote. Ela chegou, se ajoelhou, falou o texto, não sei o que, disse, Paulo, de costas para a plateia, ganhamos na loteria esportiva. O Paulo, o quê? Paulo, não pode, o personagem está morto. E o Otelo, é mesmo? Aqui o elenco ficou sabendo, um falava para o outro em cena, mas o público não percebeu, né? Claro, né? Aí depois do espetáculo foi todo mundo ver, foi o dia que o Brasil inteiro ganhou aquela loteria esportiva, né? Ninguém ganhou nada, nada. Acho que nem o dinheiro que botou no bolão. Para mim, isso... Imagina, que sorte. Na hora que é para ganhar, ganha, mas só que todo mundo ganhou junto. Agora eu queria saber, Tina, quais são as suas lembranças, né, do musical? O que o Homem de La Mancha traz a você na memória? Só tenho boas lembranças do Homem de La Mancha. Foi um momento bem legal da minha vida, um momento que eu tinha acabado, vamos dizer, há meses atrás, tinha casado, aí quando aconteceu o Homem de La Mancha, eu vi que eu estava grávida da minha filha, né? E o espetáculo foram vários presentes, porque realmente o Homem de La Mancha foi um presente. Eu fiz uma viagem no tempo, entendeu? Eu fui lá para trás, na época da Inquisição espanhola, sabe? Eu tenho isso no sangue também, né? Sou descendente de espanhóis direto, né? É uma coisa que eu também convivi muito desde menina, então aquilo tudo mexeu muito comigo, mexia com a minha mãe, mexeu muito comigo também, entendeu? Eu só tenho boas lembranças desse espetáculo, brilhante. É uma pena que não tenham filmado. Com certeza, uma pena que não tem filmado, né? Mas como eu disse para vocês, pelo menos a gente está colocando algumas fotos antigas da montagem. Então, só lembrando, a gente está chegando aqui ao final, né? Antes, agradecer já a Tina Ferreira por ter participado, por ter aceitado conversar comigo, mesmo que foi pelo WhatsApp, a gente pôde conversar pelo telefone antes, e ela foi muito gentil em responder, né? Mandar um material, algumas fotos do vasto acervo da mãe dela, né? E principalmente compartilhar esses áudios, que agora eu vou fazer a última pergunta, né, e no final vocês vão ver um pouquinho mais de Bibi cantando, né, O Sonho Impossível, aí já no término do espetáculo, junto com o elenco, né, que todo mundo já sabe a história, Dom Quixote morre, né, Cervantes morre, Paulo Otran morre no final, e o elenco, né, canta O Sonho Impossível. Mas lembrando só, né, relembrar que amanhã, segunda-feira, dia 7 de dezembro, a gente tem uma conversa ao vivo com o maestro Murilo Alvarenga, né, a partir das 17 horas, das 5 da tarde, aqui no YouTube, nesse nosso canal, que ele participou dessa montagem de 72, de 73, com Bibi, com Paulo Altran, com o diretor, com Flávio Rangel e outros atores, né, que fazem parte da nossa história. Então, é isso. Vou fazer a última pergunta. Obrigado você por ter assistido e espero vocês amanhã, segunda-feira, para mais conversas sobre o Homem de La Mancha. Então, Tina, o que eu tenho para perguntar né, já que a gente está falando de Sonho Impossível é uma canção clássica interpretada por cantores, artistas, atores, orquestras do mundo inteiro com suas versões,
uma música, uma canção com tanta simbologia e significado que, né, no espetáculo é a música de Don Quixote, né? Só que, aí já é a minha opinião, eu também acho que tem tanto a ver com a história de vida da sua mãe, né, que ela lutou tanto para passar, né, ultrapassar as barreiras e poder ficar no palco, e ela tinha tantos sonhos ainda, né, de tantos espetáculos que ela queria produzir, né, para ela, para Bibi, né, eu vejo que o palco era uma forma dela de recarregar energias, né? O que você pode falar a respeito disso? O Sonho Impossível, essa é uma canção para todos nós, né? Na verdade, para todo mundo que trabalha com teatro, né? Com arte de uma forma geral, é sempre uma busca constante de alcançar os nossos objetivos, né? Que é estar no palco, enfim, fazendo o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta de fazer. Então, eu acho que minha mãe sempre pensou da seguinte forma: perseverar, perseverar, não desistir dos seus objetivos. Isso está mais ou menos na música, né? Porque sonhar mais um sonho impossível, né? E lutar, quer dizer, temos que lutar, temos que continuar sempre, né, com os nossos objetivos, perseverar, entende? Para a gente alcançar o que a gente quer. Então, eu acho que faz parte da vida de todos nós artistas, né? E porque nós temos realmente muitas barreiras mesmo, entende? Para poder estar no palco, né? Para poder tanta coisa, né? Complicado, né? Como é o patrocínio que não tem, como é que a gente vai trabalhar? A gente tem um espetáculo maravilhoso, temos atores maravilhosos, né? Então, quer dizer, sempre uma coisa e outra e tudo, mas no final das contas a gente acaba realizando. É isso que não se pode perder, o foco de realizar, né? Agora, a minha mãe, eu disse isso quando a minha mãe faleceu, né? Minha mãe teve muitos maridos, né? E o grande amor da vida dela era o palco e o público, que é para quem ela trabalhava, né? Esse foi o grande amor, a grande paixão da vida dela. E como ela dizia, quando eu estou no palco, nada pode me atingir. É um momento, meu momento, que eu me encontro com Deus. Essa é a frase dela. Eu acho que isso diz tudo. Onde é fácil ceder,